Deixar de acessar as redes sociais no mundo em que vivemos é uma tarefa quase impossível. Na era das facilidades tecnológicas, a criança tem apresentado maior capacidade de colher informações e adquirir conhecimentos. O computador ocupa constantemente maior tempo de uso, oferecendo uma característica que faz grande diferença, a interatividade. No entanto, há outro lado desse mundo virtual que pode ser perigoso quando usado de forma ingênua, ainda mais quando se trata de crianças. O Psicologia em Foco desta quarta-feira vai discutir a exposição infantil na internet, o uso descuidado de imagens dos filhos por parte dos pais, entre outros assuntos relacionados ao limite que deve ou não existir para o uso das redes sociais por crianças. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Inconfidência a psicóloga Suzana Cabral. Suzana, é um prazer tê-la conosco. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer também estar aqui. A Suzana Cabral é psicóloga pela PUC Minas, psicomotricista titular da Associação Brasileira de Psicomotricidade e especialista pelo Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Ela é também autora das publicações Psicomotricidade Relacional e Educar, Vivendo o Corpo e o Grupo na Escola. A primeira questão para você, Suzana, é a seguinte: é aconselhável, a partir de qual idade, ter acesso a redes sociais com e sem supervisão dos pais? Pois é. A criança de 2, 3 anos já está entrosada com a mídia hoje em dia, né? Ela é capaz de, com o dedinho, fazer coisas maravilhosas no tablet, melhor do que nós adultos. E ela já acaba entrando na internet também. Tenho clientezinhas de 5 anos que entram na internet, evidentemente, com a supervisão do pai. Nesse caso do pai, que é o que se interessa mais por esse mundo digital. E aí tem vários jogos, várias possibilidades de interação para a criança, com jogos que criam cidades, roupas de bonequinha, enfim. Milhões de coisas adequadas para essa idade. Agora, dizer que a criança nessa idade pode, ou com 7, 8 anos, que é a tal da idade da razão, pode entrar sozinha sem uma supervisão, e eu digo supervisão, não digo controle não, porque controle é algo coercitivo. Supervisão é algo que é mais abrangente e que permite ao pai ter um outro olhar sobre o que está acontecendo com o filho. Então, a criança com essa supervisão dos pais, ela vai trabalhar na internet 7, 8, 9, 10 anos. Só em pré-puberdade e puberdade é que ela já tem um pensamento lógico estruturado, uma autonomia e permite a ela se colocar no lugar do outro, pensar e poder então estar mais sozinha. Mas mesmo aí os pais devem ter aquele olho para a criança. Bom, Suzana, você é especialista, faz parte de um grupo de estudiosos sobre o assunto, mas em termos de idade, em termos de número, para traduzir para o nosso público, isso varia, né, de criança para criança, mas tem um número assim, uma idade mais específica. É depois de 12, 13 anos. Sim. Quando a criança tem um pensamento abstrato, correto, quando a criança é capaz de se colocar no lugar do outro, quando ela é capaz de entender regras, por exemplo, de jogos, futebol, vôlei, etc. Então, ela é capaz de entender os combinados que existem na internet e não vai dar uma bobeira, por exemplo, de se expor demais. Bom, Suzana, deixar de aproveitar um maior tempo com os filhos por conta de aparelhos tecnológicos pode refletir de que maneira no desenvolvimento da criança? Pois é, os pais hoje em dia têm pouco tempo com os filhos. O trabalho prende o mundo adulto, mas é necessário que ele tenha tempo de qualidade para dedicar às crianças. Por exemplo, se a criança se interessa, sei lá, por jogos de tabuleiro, que ela possa jogar tabuleiro, dama, xadrez, sei lá o quê, possa montar um quebra-cabeça, que ela não fique só
nesse mundo do digital. Se a criança se interessa, por exemplo, por correrias, então vamos escalar um desses muros, sei lá, que escalam por aí, tem tanta coisa interessante, fazer parkour, né? Eu tenho uma menina que faz parkour com o pai. Então, assim, é interessante que a criança esteja com os pais em várias outras atividades. Se isso não for possível, que pelo menos os pais possam levá-la nas atividades extracurriculares que elas fazem. Por exemplo, de música, de pintura, sei lá do que, de balé, de judô, sei lá o quê. E de ver pelo menos uma vez por mês para ter um contato. Porque assim, ficar com a única e exclusiva conversa entre pai e filho, a questão do game, a questão do digital, a questão da internet, da rede social, é muito pobre.